Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro E Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, está começando mais um Protagonistas. Eu sou Paloma Mina e aqui comigo estão Ariane Lobo e Edilene Ribeiro. Bom, antes de contar quem é a nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você curtir esse episódio e se inscrever no nosso canal. Ou se você estiver escutando a gente no Spotify, vou pedir para você seguir a gente também. Isso é muito importante para o nosso trabalho crescer, gente. E lá no nosso Instagram, você acompanha os melhores momentos dos episódios e também interage com a gente. No protagonistas.podcast. Tava esquecendo. Então vamos para a nossa convidada? Bom, preciso dizer que eu copiei na cara dura a apresentação da nossa convidada de hoje. Não há maior protagonismo do que nossa convidada ser a autora da sua própria apresentação neste episódio. Eu só vou ler, gente, o que ela mesma já escreveu. Ela é mãe do Gael e da Morena, filha de imigrantes chilenos, foi criada por duas mulheres importantes e fortes. Sua mãe é parteira e não é à toa que ela diz que o lugar de onde veio diz muito sobre o lugar que ela está. Na sua jornada, a humanização sempre esteve presente. Ela já foi fotógrafa de partos, o que abriu seu olhar para se tornar doula, e não para por aí. Ela também é massagista, acupunturista, terapeuta floral e educadora perinatal. Uma mulher que faz seu corre. E como ela diz, sou muitas em uma só. Perceberam que cuidar é a missão dela? A nossa protagonista de hoje é Paulina Riquelme. Paulina, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra receber aqui no Protagonistas uma pessoa que faz o que você faz, como você faz. E também é sempre bom estar perto de pessoas que não enchem o saco das mulheres. Pelo contrário, ajuda as mulheres a lidarem com o próprio saco gestacional. Olha aqui, avanço, né? Adorei. E parece que cuidar de mulheres sempre foi uma missão pra você. Você sempre fala muito disso. Queria entender como que você descobriu que existia a profissão de doula, porque eu, pelo menos, conheço, sei lá, há 10 anos atrás ninguém falava disso. Como que você descobriu o que era ser uma doula e o que faz uma doula, pra quem nunca ouviu falar? É muito bom estar aqui no meio de vocês. Sou fã já desde o primeiro episódio. Nossa, obrigada! Então, vamos lá. Como surgiu? A minha mãe é parteira. Então, sempre eu fui inserida nesse meio, querendo ou não querendo. E sempre escutava os relatos dela de situações que aconteciam no trabalho, de situações que mulheres haviam vivido. Então, isso sempre foi muito presente. Apesar de começar a trabalhar com isso bem depois, sempre rolava aquela, mas você não quer seguir a mesma profissão da tua mãe? Eu tinha muita agonia de sangue, de veia, de tudo. Isso nunca estava no meu radar. Mas sempre era bem presente, porque ela contava, aquela mulher chegou com uma pessoa que ajudava, uma doula. Então, isso sempre ficou na minha cabeça, mas jamais passou pelo meu caminho seguir por isso. Mas sua mãe era parteira raiz? Tipo, fazia o parto em casa? Não, ela é chilena, nós somos chilenas, e ela se formou no Chile. E no Chile, a profissão de matrona, que é a obstetriz daqui, do Brasil, é muito forte para conduzir a gestação e o parto. É mais forte, inclusive, que a figura médica. Então, ela chegou aqui no Brasil e ela se deparou com um cenário completamente diferente, porque a obstetriz estava sempre abaixo do médico. Sim. Então, aí que ela sempre trabalhou em hospital, casa de parto, lecionou, conduziu estágios, e aí que foi... Mas o que a doula faz? A doula é o apoio físico e emocional para a mulher no período de gestação, no parto e no pós-parto. Porque tem doula de parto e doula de pós-parto. Então, é a profissional que vai entender quais as condições para que aquela mulher tenha o parto que ela escolheu, seja o que ela desejou. E aí, a doula é essa ponte para conectar para os profissionais,
indicar os protocolos daquela instituição onde ela escolheu, fazer consultas de educação perinatal, então falar de todo o período gestacional, as modificações do corpo, modificações emocionais, o que levariam ela para uma emergência de um hospital, o que ela tem que se atentar. Casos de algumas intercorrências, se tem diabetes gestacional, pressão alta, quais são os cuidados específicos que ela deve ter. Então, todo esse suporte de informação é a doula que dá para ela nesse momento. No parto, é assistência, preparação de ambiente, informação para o acompanhante que está com essa mulher, preparação de todas as técnicas que ela precisa, seja massagem, exercício, dicas de posições para ela ficar, para que ela tenha uma experiência de parto positiva. E assim, então, no pré-natal, você faz todo um acompanhamento, por exemplo, se tem alguma emergência, ela não tem que se preocupar com nada, assim, por exemplo, ela tem uma emergência, vai no hospital, você acompanha e... Esse suporte sempre fica remoto, assim. Ah, tá. Eu não sou uma profissional técnica para falar, estou aqui com a minha cliente e um paciente. Não. Eu fico na retaguarda para dar esse apoio, esse suporte para ela. Ah, bacana. Legal. Por exemplo, quando ela começa a entender que ela está dando sinais de entrar em trabalho de parto, ela liga para você e você vai lá e dá até segura até aquela ansiedade, não é isso? Dá esse suporte emocional. E como é que se torna a doula? O que é preciso estudar? Qual é o processo que você precisa passar para ser uma doula? E quando que você... Vou fazer 2 perguntas em uma só. Quando que você entendeu que isso era uma carreira para você? Bom, a formação existem alguns lugares aqui em São Paulo e fora de São Paulo que dão esse curso. É um curso mais ou menos de umas 90 horas. E aí o meu curso foi um curso por imersão. Então, eu fiquei 5 dias imersa e aí era aula de manhã até noitão para falar de todas as questões técnicas e emocionais que a gente tem que se atentar a uma gestante quando a gente acompanha, faz essa assistência. Então, são todos esses pontos que são ensinados e mostrados no curso, mas, assim, é um curso que ele te dá a base e depois você tem que continuar se atualizando, porque como a humanização é muito baseada em evidência científica, direto está saindo atualizações sobre a amamentação, sobre as fases, as condutas médicas em relação a alguma intercorrência no parto, na gestação. Sim. Então, isso sempre é atualizado. Certo. E você passa... Eu lembro... eu já conheço a Paulina, tá, gente? Então, eu lembro que quando ela estava nesse processo de se tornar doula, eu lembro que você passou também por um processo, assim, de encontro de interior também, né? De empatia, de sentimento, porque é muito isso, né? A sua relação com a gestante, por exemplo. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, eu cheguei nesse caminho através da fotografia de parto, que a minha formação é em comunicação social. E aí eu tive contato com a fotografia. Depois eu me especializei em algumas áreas e aí cheguei na fotografia de parto. E naquele cenário de parto, eu sentia vontade de colocar a mão na mulher, de pegar na mão da mulher, só que eu, como fotógrafa, não podia fazer isso. E aí eu falei, não, eu quero... Aqui em Guarulhos a gente tinha um grupo, as Amigas do Ventre, onde a gente fazia rodas de gestantes para levar esse tipo de informação de forma gratuita para um grupo de gestantes que queriam participar dessa roda. Então, todos aqueles temas que eram tratados, eu, como fotógrafa, estava ali envolvida. Então, eu falei, não, eu quero... E além de só fotografar, eu quero fazer parte dessa jornada com essa mulher que está gestando. Sim. Foi aí que eu consegui... E, Paulina, me fala uma coisa. Como você conquistou as suas primeiras clientes? Assim, você lembra como foi esses primeiros passos do seu negócio? Eu lembro que teve a primeira pessoa que me procurou como doula e eu ainda ia fazer o curso. E aí eu expliquei para ela, falei, eu vou fazer o seguinte. Porque ela falou assim, mas você não era doula já? E que eu vi que você fazia as rodas de gestante. Não, eu sou fotógrafa de parto, mas eu sou doula. Tipo, você me quer como doula?
Ela falou, claro. Você eu topa? super Tipo, topo. você... E aí rolou. E rolou super bem, porque já era um ambiente conhecido para mim. Então, eu não saí da água e fui pro vinho. Eu já tava ali. Inserida, nesse meio. né? Exato. E acho que e aí depois foi E é um trabalho muito por indicação. É isso, né? Precisa ter confiança. Poucas pessoas falam, te vi lá no Google, te vi no Instagram. Imagina. É sempre, fulana falou de você, me indicaram teu contato. Eu acredito que é um momento muito importante da vida da mulher, né? De muita intimidade. De muita intimidade. Não dá pra jogar no Google e deixa eu ver se tem 5 estrelas aqui. Deixa eu procurar no shopping aqui o melhor preço, aí eu vou ficar com essa daqui. E eu acho que pelo Instagram também, que é onde você se comunica bastante, passa e troca muita informação, traz muita informação, dá para criar essa relação também, né? Com quem não te conhece ainda, seguindo você, fala, poxa, você se torna uma referência ali, né? Postando, mostrando o seu dia a dia, os cuidados que você tem, eu acho que isso também te ajuda, né? É que na minha área eu vejo que não dá muito para separar meu Instagram profissional do meu pessoal, porque é um vínculo que a gente vai criando com essa gestante, com essa mulher. Então, ela precisa saber um pouco também de quem sou eu. Ela precisa entender quais são as minhas crenças, a minha rotina. Então, eu acho que hoje em qualquer profissão, viu? Né? Eu acho que tá tudo... Não tem como separar, né? As pessoas precisam saber quem é a pessoa de Elas quem têm você curiosidade, né? Tem curiosidade e uma coisa tá ligada à outra, não tem jeito. Acho que elas gostam, né? Mas eu Acompanhar acho ali que hoje um bastidor, também uma fofoquinha. busca para ver se conecta com ela, né? Exato. Se tem assim meio Pra ter que conexão. o mesmo pensamento, Exato. né? Se tem se bate ali, né? É engraçado porque essa questão da conexão é bem subjetiva. Essa primeira parte a gente vai falar bastante do negócio em si. Mas a questão de precificar é bem objetiva. Queria saber se você teve alguma dificuldade em precificar o seu trabalho, porque imagino que tenha gestantes que demandem mais, outras que demandem menos. E se deu trabalho para você fazer as pessoas entenderem o valor do seu trabalho. Porque eu nunca vi ninguém reclamar que um obstetra cobra, sei lá, 10 mil reais por um parto. Fiquei na curiosidade de saber se as pessoas choram pitanga pra você. Choram. Ai, que triste, né, gente? Choram. Para mim, é uma dificuldade precificar o meu trabalho, inclusive enquanto fotógrafa, sempre foi uma questão, assim. Por questões emocionais mesmo, de baixa autoestima, de falar, não, será que eu sou boa o suficiente? Aí, quando você vai escutando todo mundo falando, gostei do teu trabalho, gostei do seu trabalho, você vai falar, eu acho que eu vou começar a acreditar nesse povo aí. Porque se tá todo mundo falando que tá gostando do meu trabalho, eu acho que meu trabalho é bom. E aí, com a doulagem, eu já estava mais nesse lugar de segurança. Então, hoje eu entendo que é um trabalho pelo custo que é feito para uma bolha, para uma classe, assim. Mas eu não acho que é nem menos e nem mais do que uma figura médica, por exemplo. Porque a doula é a primeira pessoa que vai chegar e a última pessoa a ir embora. Então, eu vou na casa dessa mulher, se ela está com contração. Ela me manda mensagem e eu respondo para ela. Um profissional técnico, às vezes, não tem essa disponibilidade. Mas já tem gente chorando, pedindo preço social e tá indo fazer viagem internacional. Aí você fala, não, pera, o social não é para você. O social é para aquela mulher que é atendida pelo SUS. Meter o louco é uma arte milenar, né? Impressionante, cara. Total. Então, assim, não vai no eu não posso pagar. Vai no eu não tô valorizando o teu trabalho. Você não vale tudo isso. Porque quando a pessoa fica chorando desconto, no final eu quero você, mas você sabe que você não vale tudo isso, né? Exato. Porque pro médico ela paga. Sem chorar. E não chora. Ninguém chora pro médico. Não. E tem valores exorbitantes de parto, né? Sim. Exato. E ninguém chora. E aí é uma questão né? que você ter a informação sobre o que pode acontecer na gestação, no teu parto, pode amenizar traumas futuros que você talvez nunca vai curar. Porque uma experiência negativa e traumática de parto vai ficar ali com você o resto da vida. A gente vai chegar nessa parte. Eu tenho medo de parto e eu acho que é traumático anyway. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá, pessoal. Vai, Di. Ai. Olha, eu sou virginiana e sou muito ligada na rotina, né? Tento ser ligada na rotina. Mas eu fico pensando, eu sempre tive essa dúvida, como é, a qualquer momento,
Porque os bebês não se programam, né? Eles não têm não dão um save the date lá, né? Não. E nenhum horário. Como é que você trabalha a sua rotina sabendo que a qualquer momento... Hoje, aliás, Paulina me pregou um susto, tá? Logo às 8 horas da manhã, ela mandou, então... Aí eu falei, putz, vai ter um parto. Ela não vai gravar. Aí ela falou, não, era só um sustinho. Como é que você lida com isso de a qualquer momento o seu telefone tocar 3 horas, 2 horas, às vezes você pode ter, sei lá, uma festa de família, o aniversário da sua filha e você ter que sair. Como que você se programa? Como que você tira férias? Todas essas coisas. Agora eu tô numa brecha, numa janelinha de parto, então não corri esse risco. Por isso que eu não falei o que eu sempre falo pra todo mundo. Minha vida é aquela baixaria. Gente, ó, eu vou, mas se tiver parto, você sabe que eu não vou. Vou ter que sair. Tipo, eu vou, mas eu vou tomar só um drink, porque eu não vou chegar de cara cheia no parto. Não vai rolar. Sem condições, né? Toda analgesiada no parto, quem chegou a doula. Bora! Já fui pra parto de carnaval. Tipo, com um brilho no rosto. Já tava foi? lá na folia, me chamaram. Falei, tô indo agora mesmo. Ai, uma seguidora até perguntou qual foi uma situação engraçada que você passou, depois você conta pra gente. Depois você conta melhor. E aí, mas essa... Eu sei, eu já aviso a família. Gente, tô em período de parto, então é aquela minha certeza bem descomprometida. Se eu tiver parto, eu vou. E aí, parto adora acontecer de madrugada, 2, 3 da manhã... Toco o telefone, gente, tchau, tô saindo para parto. Então, a minha rede de apoio, que basicamente, assim, principalmente é a minha mãe e a escola, eu tenho esse trabalho também porque eu tenho essa rede de apoio de conseguir me organizar. Agora, se eu não tivesse onde deixar minha filha, se eu tivesse todas essas questões, ia dificultar um pouco mais. E detalhe, gente, Paulina às vezes emenda um parto numa massagem, porque como ela é massagista, às vezes ela... Aí fica isso, tua massagem é tal horário, mas se tiver parto, aí tudo bem pra você remarcar? Não, tudo bem. Exato. E, Paulina, você pensa em escalar o seu negócio? Você pensa, sei lá, em aumentar o seu time? Você já faz bastante coisa, né? Você faz massagem, você é doula. Ou você acha que não tem como a sua empresa crescer sem você, sem o jeito Paulina de ser? Ai, é muito leonina isso, né? Eu sou leonina. Tipo, a minha empresa tem que crescer comigo. Eu tenho que estar lá. Não, mas é um desejo, até um planejamento que eu tenho de ter um espaço multidisciplinar, talvez. E quem sabe mostrar a minha técnica de massagem, que eu fiz vários cursos de massagem, juntei tudo e fiz o meu jeito. Mas como doula, eu não vejo uma forma de ampliar. Porque ampliando você poderia atender mais mães, né? Com o seu jeitinho, Paulina. Você acha que não dá pra replicar? Não, acho que dá. Muita prepotência falar não. Ninguém faz como eu faço. Paulina, e deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que nem sempre a doula é bem-vinda no ambiente de hospitais e por obstetras. Ainda existe assim muita resistência nesse ambiente? Você já passou por alguma situação chata nesse sentido? Já. A doula é a pessoa que leva informação para a mulher. E uma mulher bem informada, ela questiona. E ela questiona muitas vezes a conduta médica. Isso não é bacaninha para essa área, né? De querer saber, escuta, por que você está pedindo esse exame? Por que você está falando que eu não posso esperar depois de 40 semanas para ter meu bebê se a minha gestação está indo tudo bem? Então, é uma mulher mais questionadora. Quem é pró do parto normal, ama a doula. Ama. E tanto é que tem profissionais que falam, eu só vou assistir teu parto se você tiver uma doula. Porque sabe que é uma mulher que vai melhor preparada para o parto. Que é uma mulher que vai começar a sentir uma contração e vai falar, que é isso? Meu Deus, acho que eu tô morrendo. Não, eu tô sentindo uma contração e tá tudo certo. Mas já passei por situações de chegar na porta do hospital e o médico, aqui em Guarulhos mesmo, o médico fala, o chefe do hospital fala, não, você não vai entrar. Você não vai entrar porque aqui não entra doula. A gente não gosta de doula. E você fala, tá bom. Aí você olha pra cara da mulher e fala, então eu vou embora. Não, pode falar assim, eu também não gosto de pessoas como você. E aí, empatamos, né, Anjo? É péssimo, assim. E aí você não entrou mesmo? Não, entrei. Segurei, engoli o choro.
E a paciente? Isso aí. Uma situação super... Ficou péssimo, né? Ficou uma situação muito ruim. E era uma pessoa que tinha tudo para ter um parto normal, mas por conta de alguns profissionais, ela acabou caindo numa cesárea, não queria, enfim. Bem ruim. É duro, né? É. Poucas coisas na vida a gente pode controlar. E eu Uma acho- delas é beber água. Todo mundo tá bebendo água, gente. Eu vou beber meu chá. Tô tô bebendo chá Tô bebendo também. chá, na verdade. A gente tem que se hidratar ao longo do dia. Não é porque não é verão que você não vai se hidratar. Porque se você não bebe sua água, se você não toma o seu chá, enfim, escolha o que você quer beber pra manter a sua saúde. Agora, seco não dá pra ficar nessa vida, né? A dica hoje é o quê? Chá Rio, né? Chá Rio. Parceiraço nosso. E Um super apoio. Super Agradecer apoio. O Chá Rio. E aproveitar para falar dos benefícios dele, né? Que é um chá que não tem valor energético, 0 calorias. caloria, mulherada, 0 caloria. 0 calorias, 0 carboidratos, 0 açúcares e baixíssimo teor de sódio. Ele é um chá mara, eu super consumo e o sabor é maravilhoso. Aliás, tem vários outros sabores, mas São o meu 6 sabores. predileto é o de uva verde com chá verde. E tem muita gente que tem dificuldade de colocar água na rotina, né? Ai, não gosto de água. Então pense com carinho na opção do Beba Rio, gente. Você não vai se arrepender. Bom, Paulina, continuando. Parir é um dos momentos assim mais fortes físico e emocionalmente de uma mulher. O que é protagonizar este momento? E aí eu emendo numa pergunta que faz gancho com o que você acabou de falar, de você ter sido barrada na porta da sala de parto. Os hospitais e alguns médicos, com tantas intervenções e padrões de comportamento, talvez, tem tirado isso? Você ainda tem tirado o protagonismo da mulher na hora do parto? Muito, muito. Porque eu entendo assim, eu não sou aquela militante que levanta a bandeira do parto normal, não. Eu levanto a bandeira da escolha informada de cada mulher. Uhum. Então, assim, se aquela mulher quiser um parto com N intervenções que a gente fala, com analgesia, é o parto daquela mulher. Ela sabe onde ela tá. E hoje, essa maior dor, assim, porque eu não digo nem que é frustração, porque cada mulher tem o seu parto, mas essa principal dor de nós profissionais que acompanhamos o parto é ver como que esse protagonismo da mulher é cortado, assim, no meio por condutas médicas desnecessárias. Sim. Por esse profissional que não quer levar informação para essa mulher, que impede que essa informação chegue até ela. Então, aí até que você me falou, o que faz a doula? Gente, a doula só existe porque tem uma lacuna aí de que a mulher não recebe a informação que ela precisa. E essa informação deveria estar na consulta de pré-natal. É a diferença que existe lá na assistência do Chile, que é aquela profissional obstetriz que vai dando toda essa informação para a mulher. Tipo um médico de família. Que vai acompanhando, vai indo lá, acompanhando, vai dando explicando o processo. informação. Exato. E assim, uma mulher, me dá um exemplo de uma mulher protagonizando o seu parto. Uma mulher realmente vivendo assim na plenitude esse parto. Me dá um exemplo, Paty, como esse parto acontece. Primeiro, eu entendo que para que esse parto aconteça com plenitude, é uma construção durante a gestação. Eu falo para as mulheres que eu assisto que a gente não é de uma cultura que se fala de nascimento. A referência que a gente tem é filme, é novela, que a mulher grita, a bolsa explode, sai todo mundo correndo e o bebê aparece no colo dela. Aí você fala, nossa, parto é muito rápido. Aí quando eu vou viver um parto, eu fico horas em trabalho de parto e falo, cadê? Aquela bolsa explodindo e aquele bebê brotando no meu colo. Não tem. É mentira. Mentiram pra mim. Nossa. Então, é punk, é rock pesado. Meu né? parto, foi Já meio fala do seu traumático. parto, já fala do seu parto. Deixa ela terminar, depois eu conto. Não, e aí, então, o meu trabalho é justamente ir falando assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pode acontecer tal coisa, tal coisa. Quanto mais informação a gente vai construindo, mais segura você tá para passar por esse processo. E não é passar por um processo, sem sentir dor. Eu tive doula, não senti dor nenhuma. Tive uma equipe, nossa, a contração foi de boa. Não.
vai ser uma experiência positiva. Eu me senti bem amparada, eu me senti acolhida. Isso. Eu não fiquei com medo o tempo todo, alguém chegar com uma faca falando, eu vou fazer tua cesárea. Não, eu sentia que eu estava num ambiente seguro. Que se o meu médico olhar para mim e falar assim, ó, agora é hora de ir para uma cesárea. Você vai falar, beleza, eu vou tranquilona. E como que quem faz cesárea pode protagonizar o parto? Porque parece que é meio passivo, né? Nunca acompanhei um parto, gente. O único parto do qual eu participei é no qual eu nasci. Então não tenho memórias fixas, tá? Você foi protagonista. Eu fui o bebê, né? Mas assim, a mulher fica lá deitada, em parte amarrada e anestesiada, ela não enxerga o que tá acontecendo. Como que dá pra protagonizar um parto de cesárea? Tem jeito ou não rola? Dá para ser uma cesárea respeitosa, porque humanização é quando você fala, ó, eu quero ir por ali, eu quero ir por ali. Numa cirurgia, não. Mas ela é respeitosa no sentido de que, olha, eu queria que abaixassem um pouquinho a luz, assim que o bebê nascer, eu quero que venha pro meu colo. Eu não quero falatório do jogo de futebol aqui na minha sala de parto. Isso é péssimo, eu já vi vários assim. Do cara, e aí, a gente vai no churrasco amanhã? Sim, no meu teve isso. Aí você fala, cara, tá nascendo o filho daquela mulher. É o momento mais especial na vida dela. E o cara tá falando do churrasco, do jogo. Não. Dá pra rolar uma musiquinha? Dá pra rolar uma musiquinha. O último parto que eu assisti, que foi uma cesárea, colocaram a projeção de fotos do chá de bebê daquela mulher. Pô, ela sim, nem se tá ligou. vendo? Tipo, pra ela foi uma experiência traumática ela ter saído de um parto normal pra uma cesárea. Mas ela falou, nossa, a cesárea foi o mínimo, assim. Dá pra minimizar, porque foi tão né? lindo, foi tão respeitoso. E a médica conversando com ela o tempo todo. Olha, sua bebê tá chegando. Pega sua bebê. Quer ver sua bebê saindo? Aí abaixou o campo, ela olhou. O que é campo? O campo é aquele pano, tá? Aquele paninho. Desculpa. É tipo um lençol, aquilo não é um paninho, tipo um pano de prata. É um lençol de É uma casal, né? cortina. É uma cortina Não, na tua gente. frente. E esse é o pânico, porque, tipo, você tá com uma cortina aqui na cara. Você fica completamente Você- assim. é. Eu fiz cesárea e você fica completamente... Você não se sente exposta? Mano, parece que a pessoa ela vai ser crucificada na horizontal, né? É um barato. Eu acho pesado. Eu evito Aí, bebês por agora, isso, inclusive. imagina, Como sai? você planejou um parto normal. Aí, aconteceu que no meio do caminho virou uma cesárea. Eu tô do teu lado, pá, seguinte, ó. Agora eles estão fazendo tal coisa porque eles estão esterilizando. Então, você tá sentindo um geladinho na barriga. Essa tremedeira que você tá sentindo é por causa da anestesia, normal, isso vai passar. Agora vai acontecer tal coisa. Ó, vai narrando. Você sabe o que tá acontecendo. Agora, você tá com uma cortina na tua frente. O povo te sacudindo. Você começa a tremer do nada. Você fala, ó, Jesus tá vindo me Gente, buscar. Eu tô indo. Não. Eu vou você contar, Tá sabendo o que eu tá vou acontecendo. contar. Ela tá ficando com medo, ela não vai ter filho. Não, eu sei, eu já tô com 37 em vida. Eu acho que não sei se vai rolar, não. Eu vou contar brevemente o meu. A minha experiência foi meio traumática também. O meu foi parto normal, mas a minha filha nasceu prematura, de 34 semanas. A minha bolsa não chegou a estourar, mas eu tava tendo dilatação. Eu fiquei internada por 2 dias, porque essa dilatação ela tava aumentando, mas eu tomei medicação para tentar conter. Mas aí o meu médico falou, se depois dessas 48 horas separar a medicação e voltar a ter contração, a gente vai deixar seguir, porque ela tá querendo vir, a gente vai deixar vir. Dito e feito. Voltei a ter contração. Me levaram para uma sala de observação e me deixaram lá. Sozinha. Eu não tinha contato com ninguém. Não queriam deixar eu levar meu celular. Eu levei escondido, porque eu já tinha ficado nessa sala de observação. Olha a humilhação. Você tem humilhação! A geminiana, Exato. a geminiana, deixa aqui registrado. Ninguém pode como uma geminiana que quer se comunicar. Ninguém pode. Eles já Ela tinham me faz deixado. horrores. Antes de ir pro quarto, pra tomar essa medicação, já tinham me deixado nessa sala. E foi horroroso. Porque eu não podia falar com meu marido, eu não podia falar com ninguém. Foi horroroso. Então, quando me mandaram pra lá Não, de e novo, ninguém eu levei vem te escondido. falar, ó, Ninguém. tá acontecendo isso, você fica vai lá ficar abandonada. aqui tanto tempo. Não, eles te jogam. E é um Te momento jogam. de tanta sensibilidade que você precisa olhar pra alguém e ter um quentinho no coração. Tanto que a gente Exato. fica muito grata pela pessoa que acompanha e te dá esse quentinho, né? Se você tiver uma pessoa. Fiquei curiosa agora. Aí, eu com meu celularzinho escondido aqui, nas costas, deitada naquele coisa, contração. Aí, com meu celular, eu ia vendo também o tempo da contração, porque me deixaram lá, né? Eu fui entrando Aí- no Google. Eu ligava o cronômetro e ia vendo. Agora tá. Aí, beleza, sozinha. De vez em quando passava uma enfermeira pra ver o que tava rolando. E de vez em quando viam lá.
faziam lá um negócio pra ver o crânio, né? Sei lá. Cardiotoco, É. pra ver os batimentos do bebê. Pra ver, enfim, né, se tá... Tá, enfim, sei lá, nem lembro agora. Só sei, menina, que uma hora deu um estouro lá, comecei a sentir uma dor insuportável. Aí você gritou, E amiga. elas não ligam, por quê? Elas fazem parto todo dia, só que o meu era o primeiro, cara, tipo, e eu não sabia o que tava acontecendo. Era o único que você ia ter no dia era Eu o seu, né? comecei a gritar, porque eu vi que era a única coisa que ia rolar e a dor tava insuportável. Eu comecei a gritar muito. Eu, pelo amor de Deus, sem dar anestesia. Eu juro, tava a dor insuportável. Quando elas foram ver, eu tava com 9 dedos de dilatação. Ela já tava saindo. E eu lá naquela sala de observação. E eu gritava, pelo amor de Deus, pra me darem uma anestesia. Só que eles falaram que só podiam me dar anestesia na sala de parto. Só que não tinha sala disponível. E eu gritando. Do lado de fora, minha sogra. E uma outra mulher. Olha, eu acho que é a sua nora que tá gritando. Minha sogra, imagina. Minha nora não ia gritar desse jeito. Sua fina. E Mas ela era. Cara, enfim, depois que eu tomei a anestesia, foi tudo bem, porque apareceu uma santa de uma enfermeira que pegou na minha mão. Mas chamaram o Gente, seu pegou marido? na mão. Pegar na pegou mão. Uma na enfermeira, mão, uma é isso, santa, que pegou na mão. minha mão e falou, calma. pegar na minha mão, amiga, pode E falou, e fez um auê lá e arrumou uma sala pra mim. Uma santa, que eu não lembro o nome dela, mas enfim, foi um anjo que Vamos apareceu. orar por essa senhora hoje, É, pessoal. e aí eu Não, tomei mas isso é muito anestesia, importante e aí nessa depois hora. foi tudo bem, sabe? Mas Mas até chamaram aí... o seu marido pra acompanhar o par da filha? Não, aí ele apareceu, Ah, né? que bom. A gente tá feliz, né? Não é que você não fez enfim, sozinha, é. né, Anja? Mas aí é que tá. Quanto tempo foi isso? Ai, ela vai fazer 8 anos agora. Existe a lei do acompanhante, desde 2009, que o teu acompanhante de escolha fica com você o tempo todo. Olha Todo. lá, falta de informação. eu não Dane-se sabia, se o né? hospital não tem estrutura. Ah, porque nesse pré-parto ficam 3 mulheres. Tá, coloca um biombo, faz, se vira. O meu vendo? acompanhante vai ficar comigo. E aí é que tá. Você ficar sozinha num momento desse é um total desespero. Que você fala, o que tá acontecendo? Eu tô sozinha aqui. E aí veio uma pessoa, pegou na tua mão, você falou, ah, eu tô mais tranquila. Se tivesse uma pessoa pegando na tua mão desde o começo... Exato. Que é uma dor que você nunca sentiu. É. Aí você fica ali sozinha. Uhum. Aí como você sabe se é o processo ou se você tá fazendo a passagem? Eu ficaria nessa dúvida. Oh, mãe, vai Qual é a hora que Sabe Deus eu tô vai falando? vir me buscar? Vai aparecer na minha frente e falar, vamos, minha filha. Porque é uma coisa que você não conhece. É uma dor que você nunca sentiu. exato. Você não sabe assim, o meu corpo aguenta aqui e mais, sei lá, mais 3 níveis de 3 dor. disso. Mas mais 3 disso. Você nunca sentiu aquilo ali. Então, pessoal, vocês são muito corajosos. Mas daí Faz é essa ter pergunta. uma pessoa Enfim. que te informa do seu lado, né? É, Por de isso falar, o papel ó, da doula é tão importante. tá E tudo que bem. segura a sua Então, mão e fala, tá tudo bem, É, você essa- dá a conta, próxima vai dar tem tudo que Ó, ser. certo. e aproveitando o ensejo, você acredita que as mulheres estão mais conscientes, assim, quando se deparam com a violência obstétrica? Assim, com os protocolos de maternidade, a conduta dos médicos? Eu acredito Que a gente tem elas... ouvido cada história, né? É, Assim, absurda. eu acredito que elas têm mais consciência porque hoje a gente tem mais acesso à informação e mais acesso a relatos, a experiências. Então, eu acho que sim, existe uma consciência. E hoje a gente consegue seguir um monte de gente no Instagram, até porque as pessoas dão informação gratuitamente para você se informar. Mas eu vejo que isso é de uma bolha ainda, porque tem muita mulher que chegou até mim e falou assim, nossa, eu não sabia que tinha esse negócio de humanização, de doula, de parteira. Aí você fala, cara, como assim você não sabia? Não sabia, nunca escutei falar. A internet é boa por isso, né? Então, Tem a gente tá ainda num patamar, numa bolha. Ainda tá num quadradinho, né? Por isso que às Mas vezes já a gente... avançamos um pouquinho, porque Sim. é isso, né? Hoje Hoje temos mais acessos. mais Antes acesso. eram só as experiências de partos normais traumáticos. Então, a cesárea veio num momento para salvar vidas e para tirar a mulher daquele sofrimento que era ficar sozinha, que era sofrer, que era escutar horrores de equipe técnica. Você não quis fazer? Então, agora é assim. Na hora de fazer você não gritou, né? Agora você tá gritando. Ter filho Meu é isso Deus. mesmo. No SUS isso é coisas super péssimas. comum. Sim, E ainda principalmente com mães adolescentes. é pior. E É com pior. negras, então? Com negras, eles não dão nem anestesia, porque a negra é forte, ela aguenta. É uma mulher parideira, olha o tamanho da anca. Mas como assim? Não, é um corpo do mesmo jeito que o meu, que o teu, que todo mundo. E eu já vi relatos de meninas de 16, 15, 17 anos, do quanto elas são maltratadas, porque
não sei, parece que... Punição, é uma punição. De você tipo, engravidou. Nossa, você engravidou tão nova, não sei o que. Mas estava divertido, não estava? E aí agora aguenta, filha, Mas vocês não acham que isso que se Isso fala é na hora violência. do parto não tem a ver com o pensamento que existe na sociedade em geral? Com certeza. Porque a hora que você vê uma mãe, sei lá, com um bebezinho no colo, puxando 2 outras crianças pela mão com dificuldade pra entrar no ônibus, você escuta? Quem mandou ter 3, né? Tipo assim, parece que a mulher ter um filho é meio que um crime. Porque, ai, é lindo, é maravilhoso. Mas a partir do momento que você encomenda, querida, é um problema seu. Eu não acho que isso é só na hora do parto. Eu acho que vem na hora do parto um preconceito que existe na sociedade em geral. Tipo, toma que o filho é teu. Sim. Tô doida. Sempre Não. punindo mãe e mulheres. Porque o pai... O pai, um ser celestial. Né? Perfeito. Né? Porque quando um homem tá com 3, 4 filhos na rua, olha lá, hein? Aqui, ó, Paizão, mão, hein? tudo bem. Paizão, hein? Ó, Dando e conta sai de sozinho, sai sozinho com as crianças no fim de semana ainda. Como se fosse um ser incapaz, fazendo uma no coisa fim de extraordinária. semana. No fim de semana. É, incrível isso. Bom, a Paulina... Momento pistola. Eu fiquei pistola. A Paulina também tem um papel direta com as mães no pós-parto. Né, No pós-parto. Ela cuida mesmo durante o puerpério. Como você enxerga esse momento, Paulina? O quanto é importante isso não só no papel da doula, mas de todas as pessoas que cercam uma mulher no pós-parto, como cuidar da mulher que acabou de ter um bebê, o que ela precisa, como é o puerpério, porque muita gente não sabe nem o significado ainda dessa palavra puerpério. Essa mulher precisa de mais ouvidos e menos bocas. Eu amo tratar, cuidar, escutar mulheres no pós-parto, no puerpério. E de verdade, assim, em vários momentos eu sinto vontade de passar meu bastão de doula de parto e só pegar o de doula pós-parto, porque é um momento de tanto desamparo. Porque enquanto você tá gestante, tá todo mundo te bajulando, tem milhões de informação, você tá lá, andando na praia, em terra firme, vendo suas pegadas. O parto é aquela onda que te afunda. E aí depois você entra num marzão aberto. E esse marzão aberto é o puerpério. O puerpério é o momento que acontece depois do parto, seja ele qual a via de nascimento. E é esse momento onde a mulher está muito desamparada. Não tem tem gente que fala, o puerpério dura 40 dias, dura 2 anos. Cada mulher sente quando acaba o puerpério. Eu senti que o meu puerpério acabou quando eu desmamei a Morena, assim. Que eu tinha vontade de sair na rua rodopiando e falava, nossa, esse corpo agora é só meu. Eu senti isso, assim, que eu voltei a me apossar do meu corpo. Sim, a gente tem esse sentimento mesmo. E o pós-parto, essa assistência no pós-parto, é uma mulher que muitas vezes não tem uma rede de apoio efetiva. Quem que é essa rede de apoio? Pessoas que não estão informadas com as escolhas daquela mulher. Porque se eu escolher amamentar em livre demanda, eu não preciso que alguém chegue com uma lata de leite quando tá difícil para eu amamentar. Eu preciso que alguém chegue com uma consultora em amamentação e fale, te dei de presente uma consultora para você conseguir continuar aí no teu caminho. Eu preciso de um companheiro, de uma companheira que esteja na casa comigo fazendo todas as outras coisas. Eu falo que um recém-nascido não dá trabalho, gente, não dá. Quem fala que recém-nascido dá trabalho tá mentindo. O que dá trabalho é você cuidar de um recém-nascido, cuidar do abastecimento da casa, tirar o cocô do cachorro, ter que fazer a própria comida, pensar em fazer feira, fazer mercado, lavar roupa, se alimentar, descansar. Porque enquanto o bebê dorme, você dorme. Você faz tudo isso Sai e depois o bebê acorda. pra fazer as coisas, exato, eu lembro. Então, assim, se você ficar só cuidando do recém-nascido, tá sucesso. A comidinha chega assim pra você. Você vai no banheiro, o banheiro tá limpinho. Você vai lá no varal, a roupa tá estendida. Você abre uma gaveta, tem roupa na gaveta. Isso que é rede de apoio, é você cercar essa mulher de cuidados, seja ela teve 1, 2, 3, 4, 5 filhos, porque ela quis ou por N motivos,
e você falar, o que você tá precisando? Sim, e assim, ela não tá bem emocionalmente, né? Muitas vezes. Ela só quer chorar, ela só quer Você falar. quer chorar, seu corpo tava todo de um jeito, agora ele tá voltando de outro jeito, amamentação, leite saindo, um monte de coisa, medo, você Hormônios. se encontrar, hormônios. E às a sua vezes relação com o bebê. rola às vezes uma frustração também se a mãe quer amamentar e não consegue. E aí, né? E você chora. Exato. Você descobre porque assim, querendo ou não, é um luto que você vive, né? São muitos lutos. É um nascimento e um luto. A Paloma, gente, cara da calma, Paloma. pá, calma. Desliga os ouvidos da Paloma. Você nunca mais vai ser a pessoa que você era antes do seu parto. Não. Acabou. Aquela vida não existe mais. Não Eu existe. falo que o parto Você- te parte no meio. Exato. E aí Eu vou você falar descobre que, outra inclusive, pessoa. o estilo da gente muda. Gente, depois que eu tive a Laura, eu não me encontrava mais. Eu me olhava no espelho, nada do que eu tinha, eu queria usar mais. Exatamente. Eu também. Eu passei por esse período de não saber, assim, de me olhar e não... Tipo, quem é você? Quer falar seu parto, Di? O meu parto foram 12 horas em trabalho de parto e fui para uma cesárea. Né? Cheguei a 9, mas Carol não... Na época, eu acho que eu também não tinha essa intimidade com... Eu já conhecia algumas coisas, mas não tinha... Por outras experiências, a médica que eu encontrei foi a médica que me trouxe segurança. E aí eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, mas aí ela era uma médica assim mais cesarista, mas talvez eu acho que foi necessário mesmo a cesárea, entendendo hoje um pouco. E aí Carol nasceu, depois dessas 12 horas, nasceu de uma cesárea. E depois, gente, assim, eu fico lembrando assim do meu... Você vê as fotos, você vê os vídeos, a nossa cara tá estampado o desespero. Pânico, né? Gente, alguém vai levar esse bebê e vai criar e me devolver aos finais de semana? tive Isso. eu lembrei daquela música da Pitty, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Exatamente, Muito totalmente desconfigurado. Reseta, assim. Reseta. Exato. Assim, primeiro mês, assim, até eu conseguir... Teve um dia que a minha mãe, ela ia em casa, ficava lá durante o dia. Quando ela foi embora, eu tive uma crise de choro, pedindo, pelo amor de Deus, para ela não ir. Porque eu tava com medo, com tudo, né? É um momento muito delicado. E realmente você precisa de todo carinho, compreensão, gente te dando a mão ali o tempo inteiro para você se sentir segura, porque é um ser novo na vida. E as pessoas sempre falam para pessoas que não têm filhos como eu, vai, a maternidade é maravilhosa. Mas incrível. Mas eu é tipo faria fazer tudo de terapia. novo. É tipo fazer terapia. Gata, pula nessa piscina gelada com a gente, que a gente vai transformador. brincar aqui dentro. Mas a gente tá falando tudo isso e eu faria tudo de novo. De verdade. eu Inclusive também. parto normal. Sofri, Beleza, gritei, pessoal. mas faria tudo de novo. É que vocês também. concordam que eu aqui ouvindo é um pouco... Assim, não é das coisas mais... Não é muito legal, mas eu falo assim, nossa, uhul, empolguei aqui. Eu digo que é a experiência mais transformadora da vida. A aventura mais louca, assim. Você vira outra pessoa, você tem um outro olhar. A Carol, a partir do momento que a Carol nasceu, ela me trouxe tanta... Foi assim, eu sinto que eu levei 1000 tapas na cara quando ela nasceu. Toma, desavisado. Tipo, você achava que isso era... Não, é isso aqui, ó, sabe? Ela me ensinou muito sobre empatia, sobre verdadeiro amor, entrega, tudo isso, assim. Tipo, é surreal o quanto é transformadora a maternidade. Paulina, você quer falar alguma coisa? A gente tem perguntas do pessoal, mas você quer falar do seu quero. parto também? Não, eu quero falar... A Paulina Ai, eu pariu falo- embaixo de uma árvore, árvore. gente. A Oi? morena. Nossa, conta isso pra gente. Não, um negócio que eu quero falar de pós-parto aqui, que eu acho que é bem importante falar. Poucas pessoas falam, mas eu trouxe uma coisa exclusiva. Conta, por favor. Não, porque toda visita de pós-parto que eu faço, eu chego na mulher assim, bem pertinho, e falo assim, você já teve vontade de jogar o bebê pela janela? Ai, eu tive. Eu falo, então. Aí você se joga logo em seguida, né? Aí eu falo, tenho. Eu tinha uma noia disso. Porque é isso. quê? De jogar o bebê pela Eu janela. trancava todas Porque as janelas, eu ainda não tinha rede de proteção no apartamento. Olha que delicinha. Eu tinha medo de fazer Tá, isso. olha que delicinha. Eu tô assustada. Porque você olha pra aquele bebê... Tomara que a Carol não escute esse episódio com 15 anos. Não, né? Minha morena. Eu olhava pra aquela criança e eu falava, gente, o que eu fiz da minha vida? Eu falei, mas tem um jeito de acabar com isso. Assim.
que essa criança esquisita? Porque a Morena era magrinha. E eu tinha idealizado uma criança de 4 meses. Um bebê Pampers. Ah, é verdade. O Parmalat. A bebê o Parmalatinho, nasce assim. esquisitinho, né? E aí eu falava, gente, ela é vesga, ela é magra, as roupas tudo larga. Aquela criança que fica procurando o peito. Eu falo, gente, eu não quero essa aqui, eu não quero. Eu quero devolver essa criança, eu não quero. Essa daqui eu não quero. Mas eu quero isso outra. isso é o seu hormônio. Isso é o puerpério. É o puerpério. Que você olha e você fala, ai, gente, Deus derramou a bênção sobre minha vida. Aí de outra você fala, nossa, o que é isso? Eu tô abraçando o capeta aqui nesse lugar. Tem e é mulheres isso. que têm esse Ontem eu tava sentimento. numa visita e a mulher, ela olhava assim e falou, ai, que ódio mais amoroso. E aí, Eu lembro que eu tinha um sentimento assim. Eu sou emocionada, né? Apaixonada, como diz a Paloma. Eu olhava e achava linda. Eu não tive esse, assim, mas eu lembro que eu tinha, assim, um medo de dormindo. Como você estava meio enlouquecida dos hormônios, fazer isso. Então, eu trancava todas as janelas, dava bem trancado. Pra eu não fazer isso dormindo. A cara da pai é melhor. Desespero Mas de cuidar. você E eu sofre de pensava... sonambulismo? Ou Não, você achou mas que ia eu tinha desenvolver ali? medo. Eu tenho Achou um que ia pouco essa desenvolver nóia ali. do sonambulismo. Eu tenho nóia. Eu não tenho, mas eu tenho nóia. De fazer coisas dormindo. Então, eu trancava, eu ficava muito paranoica com isso, com medo. E é real, e a gente sente isso. E eu lembro e a que gente precisa na primeira falar disso. madrugada, um pensamento veio na minha cabeça. E é engraçado, né? Como é a coisa da mulher, que a gente até fica com vergonha, às vezes, de confessar essas coisas. Mas eu lembro que eu pensei, eu entendo mulheres que abandonam a família e vão embora. Uhum. Eu entendo, eu falava isso. Eu entendo mulheres que largam tudo e vão embora. Você começa a entender. Eu entendo essas mulheres. Eu A pensava sua mãe te ameaçava? Vou expor minha mãe aqui, porque às vezes ela chegava em casa, a gente já Não, grande, vou largar bebê. tudo, vou embora. Qualquer dia eu vou sumir, vocês vão chegar aqui, eu não vou ter mais aqui. Quem nunca? Você entendeu a mamãe, né? Entendi. exatamente, a gente entende a mãe. Vocês vão me dar valor quando eu sumir dessa casa. Quando eu for embora! É bastante comum, né, gente? Maternidade maravilhosa. Paulina, pra Mas só você quero, filha, te amo muito, muito mesmo. Morena, Paulina também te amo. E se vocês por tiverem favor. filhos, vocês vão sentir isso e tá tudo bem. Tá tudo bem. Lucas, registra, por favor, Adi, falando pra Carol que tá tudo bem. Olha pra Carol, câmera. tá tudo bem. Mamãe te ama muito, dou a vida por você. Obrigada. Você falando que o recém-nascido nasce feinho. Minha filha olhou esses dias como ela nasceu. E ela era... Não, e ela nasceu, imagina, prematura ainda. Uma beleza não muito nasceu pronta, uma beleza né? peculiar. Uma beleza Exato. muito E peculiar. aí ela olhou e falou assim, nossa, eu parecia um rato pelado. Você... Não, quero saber quantos ratos pelados Laura viu na vida dela. Zero, Eu não sei né? nem de onde ela tirou isso. Gente, agora perguntas que vieram pelo nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, é @protagonistas.podcast. E você pode fazer perguntas para as nossas convidadas. Então, as perguntas vieram de parto. Tá. Mas como você acompanha gestação, parto e pós-parto, Bora lá. vou fazer... Sim, geral, tá? Qual foi, assim, a situação mais difícil que você acompanhou? E se teve alguma que foi engraçada, tipo, a mais engraçada? Que há de ter humor nisso, né? Há de ter humor. Depois que tudo passa, há de ter humor. A mais difícil foi essa, que eu fui enxotada e humilhada do hospital. Falaram, aqui não tem lugar pra você, vai embora. Essa foi a mais difícil, assim, que eu senti com vontade de sair chorando. A mais difícil, mas assim, aí na escala de dificuldade, tem as outras que você vê mulheres passando por situações, você fala, puta, que merda, né? Não Qual podia... foi a situação que você viu? Essa de mulher tá violência, lascada. não, de violências obstétricas, assim, a mulher sendo aberta com a mão, assim, pra criança nascer, e você fala, ai, gente, não. Mas de partos que você estava acompanhando? Com uma equipe de plantão, por exemplo. E você Regra não geral pode com plantão. intervir, você não pode fazer nada. Não posso. Não pode ameaçar, não? Fala, tem um celular, tem um contato no Datê. então, Paula é eu uma ia fazer ameaçada? Mas Eu é que faria todo... Então, mas é que os olhares estão voltados pra doula, né? Porque a doula é a figura de perigo ali naquele lugar. Sim. Não precisa ter uma formação em comunicação? Mete lá uma carteirinha de jornalista. Fala, ó, escuta aqui, isso aqui pode virar uma matéria, hein? Vocês vêem direito o que vocês estão fazendo com essa Mas a história doula é aqui. a parte da corda mais fraca. É. Eu perco minha credencial, aí eles podem impedir as doulas de entrar, entendi, enfim. É uma cascata. É uma cascata. Mas aí, assim, são essas situações mais difíceis. E a mais engraçada, deixa eu ver se tem uma mais engraçada. Desculpa interromper, mas o que você pode fazer é não indicar
aquele profissional, de repente, para sua paciente, né? Não, eu já desindiquei hospitais e falei, não vai nesse lugar, vamos nesse outro legal. aqui. Aí ela falou, então tá, porque eu já acompanhei partos que não foram bacanas. É a sua aqui, forma de poder, você quer? né? Aí se ela falar, não, beleza, eu quero. Tá, eu vou lá. E Hoje eu você tenho pode mais até ferramentas e falar, pode acontecer isso, isso e aquilo. Hoje eu tenho mais ferramentas para me blindar disso e falar, não, o que tá acontecendo ali, eu pego aqui, vou no ouvido da mulher e fico ali com ela conversando, falando, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Você tá confortável assim? Só uma pergunta que me surgiu agora. Se você que é quem fica no ouvido da mulher explicando o que tá acontecendo, a pessoa que ajudou ela a fazer, o marido, né, o companheiro ali no caso, ele faz o quê ali naquela hora? Ele fica no outro ouvido. Ah, entendi. Não, na verdade, o acompanhante que essa mulher escolheu é esse suporte. Mas eu vou narrando o que tá acontecendo. Porque eu sou mais familiarizada Você dali. É tipo o Galvão Bueno e a pessoa outra ali é quem tá segurando a mão no Eu estádio. sou o Arnaldo. Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Entendi. Pode, você não pode. Mas o acompanhante, às vezes o acompanhante, na maioria das vezes o acompanhante fica ali como um apoio. Assim, não, sabe tipo, porque a maioria das experiências que eu escuto aí a gente chegou lá na sala de parto, aí eu tava lá parindo e tal, eu olhava pra ele tava branco, igual um papel. Eu tava ali sentindo dor, mas eu tava preocupada se ele ia desmaiar. Ficou essa dúvida. Ou seja, ela fica preocupada com o cara, né? Ai, gente, e acontece. Nossa, acontece. esse lance Errado, da gente, a mulher é maternal. Nossa, ela é maternal até na hora do parto. Sim. Porque a mulher tá lá parindo de olho no cara pra ele não desmaiar. Ou se ele desmaiar, pra ele sentar no sofá, entendeu? Entendi. Mas o meu papel lá dentro do parto também é isso. Desse cenário de tudo isso que tá acontecendo, olhar e falar, tá acontecendo isso, aquilo. Você pode ir lá do lado dela e pegar na mão dela. Fala. Vai lá, amigão. Vamos, colega! Vai, reage. Mas de sempre precisa de um comandinho, né? Exato. De um passo a passo. Sempre precisa de um comandinho feminino, no caso. Mas ali, o que acontece? Se para aquela mulher é novo, para o homem é novo 3 vezes mais. E ainda tem essa questão dessa característica masculina de falar, como que eu vou resolver isso daí? E eu falo, olha, amigão, você não vai resolver nada. Só vai olhar. Você só vai apoiar. Apoiar, né? Você vai ficar lá do lado dela e falar, eu tô aqui, tá? É só isso. Tanto é que o que eu vejo... essa foi uma situação engraçada. Homem tomando xingo. E ele tá lá. Vai, meu amor, você tá maravilhoso. E ela com contração. Quando a mulher tá com contração, você não pode nem encostar na mulher. Ela quer morder você, né? Ela quer, Imagina, ela né? quer te atacar. Então, se eu vou fazer uma massagenzinha aqui, eu tenho que colocar a mão. Se ela ficou na mesma posição, eu falo, não, então ela vai aceitar. Às vezes ela faz assim, aí eu falo, opa, pera, não, vou tirar minha mão. Aí eu tô aqui com ela só mostrando pra ela como... Eu não fico, respira, vai, respira fundo, vai, solta o ar. Não, eu vou respirar. Aí ela fala... Exemplo arrasta, né? Eu tenho que respirar. E aí ele ficava... Vai, meu amor, vai. Nossa, você parece uma deusa. Você tá maravilhosa. Você vai conseguir. Eu sei. E ele pegava, eu sei que você vai conseguir. Nossa, e era um parto domiciliar. E a equipe toda ali assim. Vocês que estão só ouvindo, ela falou assim, você vai conseguir? Era o marido pegando no rostinho da mulher que tava sentindo e acariciando o ombro dela, as costas. Dela, apertando a cara dela. Bem legal, tipo, vai né? campeã, vai campeã. Essa é a minha Era meio garota. coach, assim. Um clima meio bora, time. Isso, vamos que a gente consegue. Tamo junto, já passei por isso. Coitado, tava tentando participar. E aí, a equipe toda assim, mano... Tira esse homem Dá uma daqui. segurada, dá uma segurada. Não, e a mulher, ela entrava na contração e ela mergulhava nas entranhas dela, assim. Ela ficava, e ela ia virando um bicho, e ela se mexia, e o homem lá. Vamos, meu amor, vamos, você tá muito guerreira. Você tá guerreira. Falou até eu tô ficando nervosa. Falou guerreira. A doula se desmancha, assim. Vamos. Daqui a pouco, ela olhou assim. Aí eu falei, agora vai. Arregalou o olho. Cala a boca! E aí ela soltou um palavrão assim, cala a boca! Eu não quero você falando nem encostando em mim! Sabe desenho do pica-pau, assim, que você vê alguém falando e a pessoa indo assim, só com a voz, assim? Vibrando, se afastando, vibrando. E a sala? E a gente assim, nossa, agora vai parir. Aí vocês Gente, riram. foi muito rápido, essa mulher pariu. Mas vocês não riram, não?
Não, a gente riu por dentro. Tipo, por só dentro, faltava né? isso Por pra dentro. ela. Tipo, só faltava, porque era o que a equipe inteira. E eu chegava perto dele e falava, deixa ela na contração, ela tá na contração. Aí vamos- você foi lá soprando o ouvido Vamos dele, respeitar, coitado. vamos respeitar. E eles eram, não respeitava nada. E aí ele ficava falando. Meu, na hora que essa mulher virou bicho com ele, Pariu. aí ele ficava assistindo da porta. Aí fez umas 5 forças lá e o neném nasceu. E praticamente ele falava, agora eu posso chegar perto de você? Agora você vem. Agora você vem quieto, calado, mudo. Paulina, a gente vai Essa foi engraçada. Rei Leão. Tipo o filme do Rei Leão. Aí ele falou assim, agora eu tenho o meu moleque. Foi lá, pegou o moleque, né? Ou menina, não sei. Paulina, a gente tá encerrando. E aí tem 2 perguntinhas que a gente faz pra todo mundo que passa aqui. Vamos. Qual foi o seu plot twist? Aquele momento que a sua vida deu assim uma reviravolta, que você pegou o roteiro da sua vida e falou assim, não, aqui vai ter uma virada. E qual foi o seu antagonista, aquele vilão? Ou pode ser uma coisa leve, tipo Tom e Jerry, assim. Aquela coisa com a qual você sempre tá brigando. Aquela coisa que você acha que superou, vai e volta, vai e volta. Vamos lá. A virada, assim, a virada de chave mesmo, foi o meu parto da minha filha. Eu tenho 2 filhos, um de 16, uma de 17, outro de 7. Verdade, você não falou do parto da Morena que foi embaixo da E aí o parto da Morena foi transformador, que eu falei, mano, eu posso tudo na vida agora. Não, Agora- conta o negócio da árvore, fiquei interessada. Foi um parto domiciliar. O primeiro parto... É que assim, eu falo do segundo, mas tem que falar rapidamente do primeiro. O primeiro foi um parto tradicional brasileiro. Normal, vaginal, cheio de... Todas as violências obstétricas foram feitas em mim. Tudo, assim. Então, tudo que você falar de violência obstétrica, eu vou falar, eu dou o check. Só que essa ficha foi caindo depois, assim. Caiu no dia seguinte, quando o médico chegou lá e falou pra minha mãe que tava lá, falou assim, você viu, tudo bonitinho lá, ele fez episiotomia, tá? Nossa, sua mãe Aí parteira. deu a costuradinha depois, e aí no dia seguinte, quando ele foi ver os pontos, né, a obra dele, ele virou pra minha mãe e falou assim, eu fiz o pontinho do marido. Aí eu Ai, não. fiquei assim... É o quê? Aí minha mãe... Aí eu tava no quarto... Nossa, essa cena sempre vem na minha cabeça. Aí eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, o que é o ponto do marido? Tipo, nem marido eu tenho. Não era casada, não tenho marido. Aí minha mãe, muito constrangida, falou, é um ponto que eles dão, assim, no períneo, pra deixar um pouquinho mais fechadinho. Meu Deus. Nossa, ali eu falei, cara, pra deixar fechadinho pra quê? Pra quem? Aí começou. Aí, assim, ao longo dos anos eu fui falando, isso daí também aconteceu no meu parto. Olha, era violência, né, obstétrica. Olha, aquilo lá também aconteceu. Olha, foi bem ruim mesmo. Eu lembro que eu me senti bem péssima com isso. Olha, aquilo lá. E aí, quando eu vi, eu falei, bom, então agora que eu já passei por todas as violências obstétricas, eu sei o que é e como a gente se sente, que demora anos para curar essa ferida e às vezes nem cura. Se eu tiver um filho novamente, vai ser do jeito que eu quiser. E aí, eu falei, quando eu engravidei, na hora, assim, meu marido falou assim, vai ser um parto domiciliar, né? E eu já era fotógrafa de parto. Falei, não, pera, calma aí, que não é assim também. Eu já fotografava parto domiciliar, tudo. Falei, não é assim, não. Pera, tem um caminho aí para construir. E aí, eu tava com alguns meses já de gestação. E aí, eu falei, não, pode ser um parto domiciliar. Porque aí, você tem que tomar rédea de tudo. Você tem que bancar. Você tem uma equipe técnica ali atrás, mas você tem que falar, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu banco isso daqui, eu sei o risco disso, eu vou bancar. E aí o parto aconteceu do jeito que eu queria. Tudo, assim, tudo foi maravilhoso. E minha filha, de fato, nasceu embaixo da árvore, que eu moro numa casa com quintal. E aí eu falava, eu quero parar embaixo da árvore, eu quero parar embaixo Tem da a árvore. foto no seu Instagram? Tem. É linda. E aí foi, embaixo da árvore, um parto natural, com uma equipe super maravilhosa que respeitou tudo. E então, aí agora, respondendo a tua pergunta, né? Eu percebo, assim, que existe essa força dentro de mim que eu falei, não, eu vou conseguir porque eu sou bem potente mesmo, para não soltar um palavrão, né, a partir do meu parto. Porque eu senti que meu corpo tinha toda essa potência. Eu sempre tive questões com o meu corpo. De que eu era grandona, de que eu era gordinha, de que eu era jotalhona. Na turma, assim, tinha todo mundo e a Paulina. E aí eu era larga, eu era grande. E eu não gostava disso, porque eu era bullying, né? Pois vivemos numa década de 90, onde o bullying era
tranquilão, corria solto. Então, assim, isso sempre me levava a duvidar de mim, duvidar da minha capacidade, duvidar do meu corpo. E quando eu parei, eu falei, não, agora eu posso tudo. Tudo, assim. É muito potente. Esse corpo pode qualquer coisa. Né? Pode, porque eu gestei 2 vidas, eu pari 2 crianças. O que mais eu preciso saber acontecer para eu perceber que eu sou capaz? Entendi. E aí o antagonista, eu mesma, de ficar nesse lugar de que você não consegue. Para mim, a virada de chave de ser doula foi muito choro na terapia, porque eu falava, cara, meu irmão a vida inteira foi engenheiro civil, minha mãe a vida inteira foi parteira, meu pai a vida inteira trabalhou com livro. E eu já fui um monte de coisa. Não é possível isso. Não tá certo. E aí, quando eu escutava isso, nossa, você fez muita diferença aqui, você é muito boa naquilo, eu falava, eu acho que eu vou começar a acreditar nisso. Porque eu ia me sabotando. Mas isso ainda tá, né? Ainda fica o tempo todo. Vai, mas vai com cuidado. Autossabotagem. Vai, mas não vai muito. Síndrome da impostora sempre acompanha a gente, Exato, né? sempre. Por mais potente que você se sinta. Então, acho que são esses 2 pontos. Mas hoje você se considera muitas em uma só? Sim. E protagonistas de todas essas. Uau! Paulina, e qual é o seu recado para encerrar? Qual é o seu recado para as nossas protagonistas que estão nos acompanhando aqui? Para aquela câmera ali. Ai, muitas coisas. Acreditar, se cercar de mulheres assim, bem fortes, bem potentes, porque eu entendo que quando a gente se junta, a gente fica assim mais forte. Ainda numa sociedade que é muito machista, que é muito patriarcal, que coloca a mulher bem para baixo do seu protagonismo, quando você começa a ouvir histórias, a escutar histórias de outras mulheres e que isso fortaleceu, é ali que a gente tem que chegar. Sabe aquela coisa do que, segue no Instagram quem você se identifica. É bem isso, assim, você se juntar com essas que vão fazendo sentido na tua vida e dali você vai conseguir encontrar forças, porque a força está dentro da gente. Mas a gente precisa dessa pontezinha, que é essa pontezinha formada por mulheres. Perfeito, Pá. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer te ter aqui. Obrigada. Um papo muito bom. E como as pessoas podem te achar? Me achar. Eu tenho uma sala de atendimento aqui em Guarulhos. Só quero falar que é a melhor. Gente, façam massagem. É a melhor, é a melhor massagem. Eu garanto que é a melhor massagem que vocês já fizeram na vida. A melhor massagem é o seu dinheiro de volta. Aí garantiu. Gente, melhor. Maravilhosa. E pelas redes sociais, que é o mais facinho, né? Paulina Riquelme, _doula. E eu trabalho cuidando de mulheres. Então, todos os tipos de cuidados, seja por ouvido, por um abracinho demorado, é possível. Obrigada, Pá. Gente, eu vou aproveitar também para agradecer os nossos parceiros, a LupaCast. Se vocês querem gravar uma masterclass, fazer um podcast, um canal no YouTube, enfim, eles têm a estrutura perfeita. E para entrar em contato com eles, é só entrar através do Instagram, @LupaCast _oficial. E é isso, gente. Não deixe de seguir o Protagonistas no Instagram. Lá a gente recebe perguntas, a gente interage com vocês, tem os cortes dos episódios, é babado, confusão e gritaria. A gente está no Spotify e no YouTube, então siga a gente, os dois canais. Lá no YouTube você dá joinha, no Spotify você avalia com 5 estrelas. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar de pé. E é isso, né? Muito obrigada. Obrigada. Até semana que vem. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Vou ficar quieta dessa vez. Este episódio é um oferecimento LupaCast. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.